Eu acho que vocês nunca me viram com a sobrancelha desse jeito. Mas não tem problema, porque eu também nunca tinha me visto assim. E eu achei até que ficou interessante. Meio estranho, mas interessante. Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme que eu tô obcecada, que assim, caramba, eu não sei como que eu nunca tinha assistido esse filme. Tipo, eu conheço ele há um bom tempo, mas eu nunca tinha parado pra assistir, sabe? Eu só tinha visto algumas fotos, alguns edits, coisa do tipo, sabe? E caramba, gente, que filme incrível, maravilhoso, perfeito. Eu ainda não tenho nenhum elogio pra um filme como esse, porque eu gostei tanto que eu tô num estado meio eufórico, eu nem dormi direito pensando nisso. Mas eu vou explicar pra vocês o motivo logo logo. O filme que eu vou abordar hoje se chama Eu Sou um Ciborgue, e daí? E ele é de 2006. Então, nessa segunda-feira, eu fiz mais uma daquelas votações que eu faço com os membros do canal. Nas últimas semanas, eu tava colocando uns temas muito diferentes, tipo, algumas coisas um pouco mais folclóricas ou muito fantasiosas, ou até mesmo filmes que são mais de terror mesmo. Só que essa semana, eu fiquei pensando, eu queria muito assistir filmes com personagens que fossem um tanto fora do comum. E isso em vários aspectos, tanto personagens que têm um visual diferentão, quanto personagens que são, assim, atípicos, sabe? E aí eu peguei vários dos filmes que estavam na minha lista marinando lá há muito tempo. E eu coloquei vários filmes interessantes. Sendo sincera com vocês, qualquer filme que ganhasse seria interessante. Mas esse é um filme que já estava na minha lista há muito tempo. Eu acho que vocês também já ouviram falar desse filme, principalmente vocês que são um pouquinho mais velhos, sabe? Uns anos atrás, tinha um canal aqui no YouTube, essa aqui é uma referência bem nichada, tá? Tinha um canal aqui no YouTube, lá por meados de 2017, 2018, que fazia alguns edits de filme. Então, o nome desse canal é o título original desse filme em inglês. E assim, eu conheci esse filme por causa desse canal na época, porque eu via o nome e também tinha visto algumas edits que estavam bem alta naquela época no YouTube. Hoje em dia eu acho que já não está tanto, eu diria que isso é mais para TikTok e Instagram, mas naquela época teve uma onda de canais no YouTube que divulgavam algumas bandas independentes e também alguns filmes assim. Então eu conheci nessa época e essa é uma referência um pouco nichada, talvez. Mas é isso, eu nunca esqueci desse filme, mas eu também nunca assisti, sabe? Eu não sei porquê, não sei explicar pra vocês. Às vezes eu só faço isso, eu só deixo os filmes marinando. Então eu tô muito feliz de ter assistido, porque esse filme, ele é lindo, ele é maravilhoso. E tem várias coisas que eu quero abordar sobre ele. Uma coisa engraçada é que eu sempre achei que esse filme era japonês. Não sei porquê, mas eu sempre tive essa impressão de que ele era japonês. Eu acho que é porque ele tem aquele estilo que lembra o cinema japonês do começo dos anos 2000 e de meados dos anos 90, sabe? Então eu sempre tive essa ideia. E eu só descobri que esse filme não era japonês na hora que eu fui assistir. Esse filme é sul-coreano, tá? E ele tem bastante estilo de filme sul-coreano mesmo quando você assiste, mas vendo de longe eu não imaginei. Mas essa não é nem a parte mais surpreendente. O que mais me surpreendeu é que esse filme ele foi dirigido pelo mesmo diretor de Old Boy, que é um cara que já fez muito filme violento. Ele fez Old Boy, ele fez A Criada, eu acho que é assim o nome em português. Ele já fez vários filmes que tem essa pegada mais violenta, sabe? Então, ver um filme que é bem fofinho é engraçado. Eu fiquei pensando, sabe, qual era a vibe dele nesse ano, em 2006, em fazer algo assim, romântico? Veio na cabeça dele. E ele arrasou. Esse filme até tem algumas cenas que brincam um pouco com a fantasia da violência, mas ele não é um filme assim, sabe, não tem como comparar com o Old Boy da vida. Então é isso, eu achei essa curiosidade bem interessante e eu fiquei muito intrigada quando eu vi que ele tinha dirigido. Eu fiquei maravilhada e intrigada. E é isso, essa é a primeira curiosidade pra vocês. Antes de começar a falar sobre o filme em si, eu só queria dizer uma coisa pra vocês,
Eu tenho muita dificuldade em nome coreano. Muita dificuldade. Eu até anotei o nome aqui do diretor, que eu acho que é Park Chan-wook. Eu acho que é assim que se pronuncia. Gente, me perdoem, de verdade. Eu tenho muita dificuldade em palavras em coreano. Eu fico um pouco confusa, sabe? A pronúncia delas sempre me pega. Então vai ser meio difícil pra mim lembrar o nome dos personagens, tá? Mas como eles são personagens bem característicos, eu acho que mesmo assim eu dizer o nome, vocês conseguem entender de quem eu tô falando. Mas, Steph, sobre o que é esse filme? Então, calma que eu vou tentar explicar pra vocês. Primeiro de tudo, eu tenho que deixar claro que esse filme, ele aborda muitas questões psicológicas, ele também aborda essa coisa do atípico, da neurodivergência. Então, assim, é importante ter isso em mente porque talvez algumas coisas que apareçam ali no filme mexam um pouco com vocês, tá? Tem algumas questões ali que são um pouco mais sensíveis. Então, talvez seja interessante pra você ir lá no IMDb e dar uma olhada nas cenas que tem no filme, pra você saber se isso não vai te afetar. Mas uma coisa que eu vou deixar claro pra vocês, isso do ponto de vista de uma pessoa que é autista e que também lida com outras questões psicológicas, é que eu achei que esse filme, ele é muito humano nessas questões. Ele não é aquele tipo de filme que vilaniza pessoas com questões psicológicas ou pessoas neurodivergentes. Então, eu amei isso, porque eu consegui me ver em vários aspectos. Mas é uma coisa, assim, divertida e engraçada, sabe? Tipo, ele tem um tom triste, um tom trágico, mas ele consegue pegar alguns desses aspectos e, tipo, trazer um pouquinho ali de distração e de felicidade, sabe? Então eu gostei muito disso, desse aspecto humano, sabe? Dessa coisa um pouco cômica. Enfim, é algo que eu, como uma pessoa autista, consegui, assim, ver de uma forma muito positiva. E eu acho que é por isso que eu gostei muito desse filme, porque a gente sempre vê histórias assim que são muito pesadas. E esse filme, por mais que tenha aspectos pesados, ele te distrai, ele te tira um pouco disso. Então, é isso. Eu acho que isso tem que ficar bem claro sobre esse filme e eu amei esse aspecto. Mas, enfim, o filme é protagonizado por uma personagem que é claramente esquizofrênica. Mas ela tem um detalhe bem especial. Por conta de um trauma que ela passou com a avó dela, ela acredita fielmente que ela é um ciborgue. Antes de eu assistir esse filme, eu achava que ela era, tipo, literalmente um ciborgue, mas não. É uma questão psicológica, digamos assim. Então, a avó dela também era esquizofrênica. Só que a avó dela tinha uma obsessão um pouco diferente. Ela acreditava que ela era um rato. E assim, ela tinha várias coisas que ela era meio que fixada ali. E a única pessoa que tinha mais paciência, que mais compreendia ela, é a protagonista do filme, que é a neta, né? Ela tinha esse carinho, esse apego com a avó dela, mas o resto da família não. E um belo dia, a família, cansada de tudo isso, acaba se livrando, digamos assim, da avó. Ela é levada para algum hospital e ela nunca mais teve contato com a avó. Então, ela tem um complexo de que talvez o objetivo dela seja salvar a avó dela ou devolver a dentadura da avó dela, e que virar um ciborgue talvez seja a única forma de fazer isso de maneira eficaz, digamos assim. Então, ela tem esse trauma, ela tem esse complexo e ela cresce com isso. E o filme inicia com a internação dela também nesse hospital psiquiátrico. Ela acaba atentando contra si mesma, não no sentido de realmente querer terminar a própria vida, mas no sentido de que ela achou que misturar fios com o próprio sangue faria dela uma ciborgue de verdade. Eu já tinha até encerrado o vídeo, mas eu só me lembrei de uma coisa que eu precisava comentar aqui com vocês. É que o visual dessa personagem e um pouco da ideia dela me lembrou uma fase um pouco específica da Jun Togawa. E é isso, eu me lembrei e essa foto ficou na minha cabeça, então eu resolvi adicionar isso pro vídeo. Mas é só isso mesmo. Então, chegando lá nesse hospital, nós vamos conhecer vários personagens, cada um com questões diferentes. E eles vivem lá brigando, mas ao mesmo tempo com uma certa harmonia, sabe? É curioso isso, é um pouco curioso.
mas parece que por mais caótico que seja, as coisas ainda assim funcionam de certo modo. Uma coisa que eu amei nesse filme é como todos os personagens, até mesmo aqueles que não são protagonistas, eles têm uma caracterização muito bem definida e todos eles ficam na sua memória. Tem uma personagem que tem uma compulsão ali por beleza, tem uma que tem uma compulsão pela ideia de ser uma idol, tem uma personagem que é uma mentirosa compulsiva, e assim, todos esses personagens têm características físicas que a gente bate o olho e reconhece eles, sabe? Então é isso. Mesmo os personagens que são quase figurantes ainda são memoráveis, digamos assim. Mas tem um personagem que se destaca bastante. E eu vou ser honesta com vocês, eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome de ninguém, porque como eu disse a vocês, eu sou péssima com nomes coreanos. Mas vocês sabem de quem eu tô falando, afinal, ele é um dos protagonistas, né? E assim, esse personagem, de início, ele é bem esquisito, sabe? Ele usa uma máscara e ela não sabe muito bem sobre ele. Afinal, quem apresentou ele pra ela é uma personagem que é mentirosa compulsiva. Então você fica ainda curioso em saber o motivo de cada um estar ali, porque ela inventou um monte de coisa no começo do filme e a gente não sabe muito bem o que é real e o que não é, sabe? Então, esse personagem e a protagonista, eles acabam tendo uma espécie de conexão invisível ali, sabe? Parece que eles se entendem um pouquinho, mesmo que ainda briguem no começo do filme. Os dois têm algumas questões que a gente ainda não explorou totalmente, pelo menos no início do filme, então é interessante esse desvendar de personagem, sabe? Lembra que eu disse pra vocês que essa personagem, ela tem um complexo de que ela é um ciborgue? Pois bem, essa questão faz com que ela acabe não se alimentando direito, porque na cabeça dela, se ela se alimentar, ela vai pifar, ela vai estragar o próprio corpo dela. Então, a única forma que ela tem de adquirir energia é através de pilhas. Então, ela considera que pilhas talvez sejam o único alimento para ela. E, bom, isso não vai durar muito tempo, né? Então, ela alucina com algumas questões de tipo, ela realmente, literalmente vira um ciborgue, o dedo dela se estende assim, vira tipo umas antenas, ela atira nos outros. Aí entra um pouquinho de violência, né? Porque, fala sério, o cara dirigiu o Old Boy, ele não ia colocar pelo menos um pouquinho assim de violência no filme? Não tinha como, né? Então ele brinca um pouco com essa coisa das alucinações para poder colocar um pouco ali de violência visual, digamos assim. Mas é algo cômico, sabe? Porque a gente claramente vê que aquilo dali é coisa da cabeça dela. Mas as coisas vão ficando meio perigosas, né? Porque ela não tá se alimentando direito e ela começa a ficar fraca por conta disso. E aquele personagem que eu mencionei pra vocês, que no começo usa máscara e tal, ele gosta dela, mas não é só uma coisa romântica, sabe? É um gostar de realmente estar, tipo, preocupado com ela, vendo aquela situação. Então, ele começa a brincar com essa ideia do ciborgue, ele começa a interagir com ela e acreditar realmente nela, sabe? Ele usa disso para poder ajudar ela. Ele tem suas próprias questões psicológicas, ele também é classificado como esquizofrênico e ele tem várias obsessões também, mas ele acaba brincando com isso, tanto com as obsessões dele quanto com as dela, e ele vai usando esse mundo fantasioso deles dois para se completar e um ajudar o outro. É um filme muito bonito, é um filme lindo, maravilhoso, tanto visualmente quanto a história do filme mesmo, e eu estou encantada, gente. Às vezes, nós pessoas que somos mais neurodivergentes, temos aquela ideia de que nós não merecemos uma vida tão feliz, ou que nós não merecemos amor. É uma ideia muito comum, infelizmente, entre nós. Muitos de nós não têm tanta esperança desse tipo de coisa. Durante parte da minha vida, eu também não tinha muita expectativa nesse tipo de coisa. Hoje em dia, eu nem sei como que eu encontrei uma pessoa que me aguenta, porque eu tenho várias questões também. Então, assim, nós estamos muito acostumados a toda vez que a gente vê qualquer coisa
seja sobre alguém que é autista ou esquizofrênico, a sempre sermos tratados como vilões, como um problema. E esse filme, ele não faz isso, sabe? Ele nos humaniza, ele dá uma chance, uma oportunidade de uma história que pode ser, por mais que às vezes problemática, feliz. Então eu amei isso, eu achei muito lindo, eu acho que é algo que gera um pouco de conforto, sabe? Em pessoas como nós, e que assim, a gente merece também ter esse tipo de esperança, esse tipo de conforto, e essa ideia do amor, ela também é muito bem-vinda na nossa vida, tá? Então, eu também gostei muito da maneira delicada e humana que o filme aborda isso. Gostei de como é tudo muito construído e essa coisa do cuidado, sabe? Enfim, é um filme que eu achei, sabe? Caramba, é muito difícil descrever esse filme porque ele é muito único. Eu queria assistir algum outro filme que tivesse essa pegada, porque esse foi demais pra mim. Bom, antes de eu chegar à conclusão sobre o filme, eu só queria avisar que eu vou ter que fazer uma sessão aqui de spoiler, tá? Então, como sempre, eu vou colocar uma minutagem aqui pra quem quiser pular e quem quiser se surpreender assistindo o filme. E se você não assistiu, eu recomendo demais que você pule, porque a cena que eu vou comentar agora é uma cena muito, assim, que você tem que assistir, sabe? Então pula, tá? Por favor, pra que você se surpreenda assistindo. E é isso, agora eu vou comentar um pouquinho sobre uma cena em específico que eu não poderia deixar de comentar. Então, gente, assim, se você assistiu esse filme, com certeza uma das cenas que mais, assim, fica na nossa cabeça e uma das cenas mais bonitas é aquela cena do refeitório, a cena onde ele finalmente consegue convencer ela a comer alguma coisa e todo mundo fica assistindo assim, sabe, nervoso, porque ninguém acredita direito que vai conseguir. E eu achei essa cena linda demais, eu achei ela fantástica, eu achei ela muito, muito fofa. E caramba, eu só precisava comentar sobre ela com vocês, porque ela ficou na minha cabeça. Esse personagem foi um fofo, eu confesso que no começo do filme eu não imaginei que ele seria assim. E enfim, essa cena é muito linda, eu gostei muito. E bem, voltando a comentar agora sem spoiler, eu só quero fazer uma breve conclusão sobre esse filme e também vou tentar ajudar vocês a encontrar caso vocês não encontrem. Então, gente, esse é um filme que, por mais que aborde algumas questões mais pesadas e sérias, ele consegue se equilibrar muito bem e é por isso que eu recomendo demais ele pra vocês, tá? Foi uma das melhores coisas que já aconteceu aqui no canal em votação, ter conhecido esse filme. Então, é isso, não tem como... Olha, é difícil até descrever, difícil elogiar. Eu acho que eu vou parecer uma completa idiota falando sobre esse filme, mas é porque eu fiquei me sentindo desse jeito. Ele é incrível demais, tá? E outra coisa que eu quero falar é que esse filme ele não tá disponível em nenhuma plataforma oficial. Eu acho que nem na MUBI. Pode ser que ele até apareça na MUBI de vez em quando, mas no momento eu acho que nem na MUBI ele tá disponível. Então não adianta procurar no Prime, Netflix, nada disso. Eu vou dizer pra vocês como eu assisti, tá? Eu assisti simplesmente jogando o nome desse filme e procurando ele no Drive. Então, eu não gosto de falar isso no YouTube, mas não tem outra opção, tá? É a única opção que tem pra esse filme é essa, pelo menos aonde eu sei. Mas pode ser que esse filme apareça assim no MUBI, tá? Se você é assinante, no momento eu não sou, mas se você for assinante, fique conferindo, principalmente em meses temáticos, sabe? Porque eu acredito que eles devem colocar de vez em quando sim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei falar sobre esse filme, por mais que a minha empolgação talvez tenha me deixado um pouco estranha e confundindo as coisas, mas acontece e eu fiquei bem eufórica. E é isso. Eu acho que muitos de vocês vão gostar de assistir, então vale a pena dar uma pesquisada e conferir, tá? E também vale a pena conferir os outros trabalhos desse diretor, apesar de serem bem diferentes desse filme. São filmes bem mais violentos e tal, e pesados. Mas ainda assim, se você gosta de cinema sul-coreano, vale muito a pena assistir. Ele com certeza é um dos melhores diretores da atualidade quando se trata de cinema coreano.
E eu diria que até de cinema em geral, esse diretor é fantástico. Então é isso, deem uma conferida porque vale a pena. E enfim, muito obrigada por assistirem esse vídeo, muito obrigada a todo mundo que é membro do canal, principalmente em quem votou nesse filme, porque ele foi uma experiência maravilhosa. E lembrando que toda segunda-feira tem votação para me ajudar a decidir o tema do vídeo de domingo. E para ser membro do canal só custa R$ 1,99, então é bem baratinho e mesmo assim me ajuda muito. E é isso, chega de enrolar, muito obrigada novamente e até mais!